Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Irineu. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo das sequências e progressões e nessa aula de número 5 nós vamos começar a falar sobre as progressões geométricas, ok? Vamos lá. Vamos começar pela definição do que é uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é o anterior multiplicado por uma constante Q, que é chamada de razão da PG, ok? Então, nós podemos definir de forma recursiva a progressão geométrica da seguinte forma: eu tenho um termo A índice n mais 1, ele vai ser igual ao termo anterior, que é o A índice n, vezes esse valor Q, que nós chamamos de razão. Isso aí é válido, evidentemente, a partir do segundo termo, ok? Vamos dar aqui alguns exemplos de sequências que são progressões geométricas. Nós temos aí, no exemplo 1, a sequência 3, 6, 12, 24, 48, etc. Ela é uma PG onde o primeiro termo, o A1, vale 3 e a razão Q é igual a 2. Se você observar, cada termo a partir do segundo é obtido multiplicando o termo anterior por 2. Então, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 2 dá 48 e assim sucessivamente, ok? No segundo exemplo, nós temos aí uma sequência, menos 36, menos 18, menos 9, menos 9 meios, menos 9 quartos, etc. Também é uma PG, onde o primeiro termo ele vale menos 36 e a razão é 1 meio. Então, você, para obter cada termo dessa sequência, você multiplica o termo anterior por 1 meio, o que é equivalente a dividir por 2, né? Então, você tem menos 36 dividido por 2 dá menos 18, menos 18 dividido por 2 dá menos 9, menos 9 dividido por 2 dá menos 9 meios, menos 9 meio dividido por 2 dá menos 9 quartos e assim sucessivamente. Um terceiro exemplo, nós temos a sequência 15, 5, 5 terços, 5 nonos, etc., que também é uma PG, onde o primeiro termo, A1, ele é igual a 15 e a razão é 1 terço. Então, para a gente obter os termos dessa sequência, a gente multiplica o termo anterior por 1 terço, o que é equivalente a dividir por 3, né? Então, vamos lá, 15 dividido por 3 dá 5, 5 dividido por 3 dá 5 terços, 5 terços dividido por 3 dá 5 nonos, e assim sucessivamente. E mais um exemplo, eu tenho aqui a sequência menos 2, menos 6, menos 18, menos 54, etc., que é uma PG onde o primeiro termo, A1, ele vale menos 2 e a razão é igual a 3. Então, nessa sequência, para a gente obter cada termo dela, a gente multiplica o termo anterior por 3, né? Então, menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 6 vezes 3 dá menos 18, menos 18 vezes 3 dá menos 54, e assim sucessivamente. Uma observação importante aqui é que, para a gente determinar a razão de uma PG, basta efetuarmos o quociente entre dois termos consecutivos, o posterior dividido pelo anterior. Então, se eu quiser saber a razão de uma PG, eu vou pegar um termo e dividir pelo anterior, né? Então, A índice n mais 1 dividido por A índice n. Obviamente que esse termo ele tem que ser diferente de zero, perfeito? Então, se você quiser saber qual é o valor da razão de uma PG, você pega um termo e divide pelo anterior. A classificação das progressões geométricas. As PGs, elas se classificam da seguinte forma. A PG pode ser crescente, ela é crescente quando cada termo é maior que o anterior, e isso vai ocorrer quando? Quando o primeiro termo for positivo e a razão for maior do que 1, ou quando o primeiro termo for negativo e a razão for um número entre 0 e 1. Nesses dois casos aí, a PG ela é crescente. Ela pode ser decrescente quando cada termo é menor do que o anterior. Isso vai ocorrer quando o primeiro termo for positivo e a razão for um número entre 0 e 1, ou quando o primeiro termo for negativo e a razão for maior do que 1.
Ela pode ser alternante, isso acontece quando cada termo apresenta sinal contrário ao do anterior. Isso vai ocorrer quando a razão for negativa. Ela pode ser constante quando todos os termos são iguais. Isso vai ocorrer quando? Quando a razão for igual a 1. E um detalhe, uma PG constante, ela é também uma PA de razão R igual a 0. E a PG constante ela é também chamada de PG estacionária. Então, veja, existe uma relação bem curiosa entre a PG constante, né? Ela também é uma PA, né, de razão R igual a 0. E, por último, a PG pode ser singular, isso quando o zero é um dos seus termos. Nesse caso, isso vai ocorrer quando? Quando o primeiro termo for zero ou quando a razão for zero. Fórmula do termo geral, né? A definição da PG, pessoal, ela é dada por uma lei de recorrência, né? Onde um termo ele é obtido pelo anterior vezes a razão. Mas existe uma maneira mais prática de representar a PG, e essa maneira prática é chamada de a fórmula do termo geral. Vamos considerar uma PG de primeiro termo A1 e razão Q. Então, nós vamos ter aqui o segundo termo, ele vai ser A1 vezes a razão, né? Então, A2 é A1 vezes a razão. O terceiro termo, ele seria A2 vezes a razão. Mas o A2, nós já sabemos que é A1 vezes a razão. Então, substituindo ali o A2, vai ficar A1 vezes a razão, tudo isso vezes a razão. Então, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Então, o que nós temos aqui é que o A3, ele vai ser o A1 vezes Q ao quadrado. Vamos para o quarto termo. O A4 seria A3 vezes a razão. Substituindo aqui o A3 por A1 vezes Q ao quadrado, nós temos A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Q ao quadrado vezes Q dá Q a terceira. Então, A4 vai ser A1 vezes Q a terceira. Observe que se eu somar aqui o índice do A1 com o expoente do Q, nós vamos encontrar o índice do termo que nós estamos representando, ok? Então, isso é uma maneira bem prática de você saber se você está representando o termo correto. Esse índice mais esse expoente aqui, o valor deles tem que ser igual ao valor do índice do termo que nós estamos querendo representar. Então, por exemplo, no A5, que vai ser A4 vezes a razão, substituindo o A4 por A1 vezes Q a terceira, eu vou ter A1 vezes Q a terceira vezes Q, vai dar A1 vezes Q elevado a 4. Então, se a gente generalizar isso, pessoal, para um AN qualquer, o AN vai ser AN menos 1 vezes a razão, né? Que é o termo anterior vezes a razão. E esse AN menos 1 seria quem? Seria o A1 vezes Q elevado a N menos 2. Que vezes Q vai dar Q elevado a N menos 1. Ou seja, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aí vai ser o nosso termo geral da progressão geométrica. Então, vamos escrever em destaque aqui essa expressão que nós iremos utilizar bastante. Então, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos aqui a alguns exemplos. No exemplo de número 1, nós temos que numa PG de primeiro termo, A1 igual a 2 e razão Q igual a 3, ele pede para a gente encontrar o termo geral AN. Usando aquela expressão, né, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, vamos substituir aqui o A1 e o Q. Então, o A1 é 2 e o Q é 3. Então, essa daqui é o termo geral dessa progressão geométrica. Então, se nós quisermos determinar o termo A5 dessa PG, por exemplo, nós vamos ter o seguinte: eu vou substituir aqui o N por 5, então nós vamos ter que A5 vai ser 2 vezes 3 elevado a 5 menos 1. Ou seja, A5 é igual a 2 vezes 3 elevado a 4, que é 2 vezes 81, que vai dar 162. Então, com essa expressão aí, nós podemos encontrar qualquer termo dessa sequência, basta substituirmos o N pelo valor que nós quisermos. Mais um exemplo, nós temos aqui, numa PG de primeiro termo A1 igual a 15 e razão Q igual a 1 terço, encontre o termo geral AN. Então, o procedimento é o mesmo do anterior, né? Nós vamos pegar aqui a expressão AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos substituir o A1 e o Q pelos valores que o exemplo nos deu. Então, o A1 é 15 e o Q, que é a razão, é 1 terço. Então, a N vai ser 15 vezes 1 terço elevado a N menos 1.
Se nós quisermos determinar, por exemplo, o sexto termo dessa PG, o A6, nós vamos ter o seguinte, substituindo n por 6, eu vou ter que A6 é 15 vezes 1/3 elevado a 6 menos 1. Ou seja, A6 é 15 vezes 1/3 elevado a 5. Essa expressão aí, essa fração, no caso, 1/3 elevado a 5, vai ser 1 elevado a 5 dá 1 e 3 elevado a 5 dá 243. Então, o A6 vai ser 15 vezes 1 sobre 243, que vai nos dar que 15 vezes 1 dá 15, dividido por 243. Simplificando aí, nós vamos encontrar a fração irredutível 5 sobre 81. Então, o sexto termo dessa PG é 5 sobre 81. Mais um exemplo. Numa PG de primeiro termo, A1 igual a 5 e razão Q igual a menos 3, encontre o termo geral AN. Vamos aqui utilizar a expressão geral, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituindo A1 por 1 e o Q por menos 3, nós vamos ter que A1 vai ser igual, que AN, na verdade, vai ser igual a 1 vezes menos 3 elevado a N menos 1. Como um elemento neutro da multiplicação, então nós vamos ter que o termo geral vai ser simplesmente menos 3 elevado a N menos 1. Se nós quisermos determinar, por exemplo, o A4 dessa PG, né, o quarto termo, nós vamos ter o seguinte, A4 vai ser igual a menos 3 elevado a 4 menos 1, ou seja, A4 é igual a menos 3 elevado a 3, que vai dar menos 27. Ok? Vamos para mais um exemplo. Considere uma PG crescente formada de 3 números. Determine essa PG sabendo que a soma desses números é 13 e o produto é 27. Quando nós falamos sobre progressão aritmética, pessoal, nós aprendemos a representar 3 números em PA, né? A gente pegava um termo central, chamava de A, o termo anterior era A menos a razão e o termo posterior era A mais a razão. No caso aqui da progressão geométrica, a gente vai usar um raciocínio bastante similar. Só que como na progressão geométrica a gente multiplica a razão, então a gente vai representar da seguinte forma. O termo central vai ser o A, o termo anterior vai ser A dividido pela razão e o termo posterior vai ser A vezes a razão. Então, podemos representar 3 números em PG da seguinte forma. Eu vou ter aqui o termo central, que é A. O primeiro termo, né, vai ser A dividido pela razão. E o terceiro termo vai ser A vezes a razão. Nós sabemos que o produto desses 3 números é igual a 27. Então, a gente vai ter que A dividido por Q vezes A vezes Q, isso é igual a 27. Aí a gente pode cancelar aqui, né, dividir o Q com o Q. Vai restar apenas A vezes A vezes A, que vai dar A ao cubo, que é igual a 27, onde o A vai ser a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Então, a gente encontrou o valor do A, encontramos o termo central. Vamos agora usar outra informação que nos diz que a soma desses números é igual a 13. Então, a gente vai ter que A sobre Q mais A vezes Q é igual a 13. Substituindo o A pelo valor que a gente encontrou, nós vamos ter 3 sobre Q mais 3Q é igual a 13. Esse mais 3 passa para o segundo membro, subtraindo. Então, nós vamos ter 3 sobre Q mais 3Q é igual a 13 menos 3. Ora, então a gente vai ter o seguinte, 3 sobre Q mais 3Q, 13 menos 3 dá 10. Agora a gente vai dar um jeito de eliminar esse Q do denominador. A gente vai fazer isso multiplicando a equação toda por Q. Então, vamos multiplicar do lado esquerdo e do lado direito da igualdade por Q. Então, o que é que nós temos aqui? Ao multiplicar o primeiro membro por Q, a gente vai ter 3 vezes Q dividido por Q, mais 3 vezes Q vezes Q. E do lado direito da igualdade, a gente vai ter 10 vezes Q. No primeiro caso aqui, a gente vai cancelar, né? Q com Q, vai ficar apenas 3. E mais 3 vezes Q dá 3Q ao quadrado, que é igual a 10Q. Agora, passando para o primeiro membro, a gente vai obter 3 ao quadrado menos 10Q mais 3 igual a 0, que é uma equação do segundo grau na variável Q. Vamos resolver. Primeiro passo, calculamos o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 10,
O A é 3 e o C é 3, então nós vamos ter menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 3. Menos 10 ao quadrado, pessoal, é 100. Menos 4 vezes 3 vezes 3 dá menos 36. Então, 100 menos 36 dá igual a 64. No caso aí, o delta deu positivo, nós temos que essa equação ela vai ter duas raízes diferentes. Vamos na fórmula resolutiva, Q igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substituindo os valores da equação, a gente vai ter menos menos 10, mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes 3. Menos menos 10 vai dar 10, mais ou menos raiz de 64, que é 8, dividido por 2 vezes 3, que é 6. A primeira raiz, que vamos chamar aqui de Q1, vai ser 10 mais 8 dividido por 6. 10 mais 8 dá 18, que dividido por 6 dá 3. A segunda raiz, Q2, vai ser 10 menos 8 dividido por 6. 10 menos 8 dá 2, dividido por 6, nós vamos ter aqui 1/3. Esses dois valores nos interessam? Na verdade, não, né? Porque é dito que a PG ela é crescente. Como a PG ela tem que ser crescente, nós temos que a razão aí tem que ser 3, ok? Então, nós temos já descoberto o valor de Q, vamos substituir agora nos três valores, né, nos três números que estão em PG. A gente já sabe o valor de A e agora encontramos o valor de Q, nós vamos ter o seguinte, A sobre Q, A e A vezes Q vão ser 3 sobre 3, que é o primeiro termo, o termo central é 3, e o terceiro termo é 3 vezes 3. Então, 3 sobre 3 dá 1. O segundo termo é 3 e 3 vezes 3 dá 9. Tá aí os três números que estão em progressão geométrica. Ok. Então, pessoal, nessa aula a gente começou a falar sobre progressões geométricas, né? A gente falou aqui da definição, da classificação, resolvemos alguns exemplos. Na próxima aula, nós iremos falar sobre as propriedades das progressões geométricas e vamos resolver mais exercícios. Então, obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.